Muito boa noite, meus queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Nós estamos aqui mais uma vez, né, conversando em torno dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, mais um aprendizado, né? E todos muito bem-vindos, aqueles que acessarão o nosso canal depois para poder assistir o vídeo, e todos nós que estamos aqui, que disponibilizamos o nosso tempo para poder estar junto, para poder aprender juntos. Então, hoje a nossa amiga Eliane Dantas fará a dinamização do nosso estudo, né? Trará aí as novas informações ou as informações de quem já conhece, ou que vai aprender um pouquinho mais, que a gente sempre aprende alguma coisa. Um tema interessantíssimo, né? A caminhada de Judas a Joana d'Arc. O que esse tema nos reserva, né? Então, vamos estar atentos, participando, né? Porque é assim que a gente aprende mais, ou pelo menos intuindo, né? Ou melhor, auxiliando aí nessas vibrações para a nossa amiga, tá? Nós vamos fazer uma leitura, né? De harmonização aí para a gente poder iniciar o estudo, e em seguida Tereza Tabosa fará a nossa prece. Olá, boa noite. Que esta noite seja, assim, muito proveitosa, que esse tema sirva para que a gente consiga realmente olhar para dentro, pensar um pouquinho na nossa coerência com relação à doutrina que nós abraçamos. Então, pedimos a intuição, o amparo da espiritualidade amiga, e eu vou ler a página Ricamente, de Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Paulo. Dizes confiar no poder do Cristo, mas, se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência da fé na inconformação. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor, cultivando ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. A prece, então, inicial, né? Com a nossa irmã Tereza. Sim. Amado Mestre Jesus, tu que disseste quando estivessem duas ou mais pessoas reunidas, tu se faria presente, pois nesse momento, Senhor, sentimos a tua presença, através dos laços afetivos
que nos ligam um a outro nesse momento, pela presença dos amigos espirituais que estão ao nosso lado, envolvendo cada um dos nossos companheiros. Mestre querido, ilumina nossa querida amiga e irmã Eliane Dantas, para que na noite de hoje, Senhor, ela possa receber as tuas energias, para que ela possa transmitir o estudo de uma forma tranquila e harmonizada. Que os bons espíritos possam estar a ajudando do início até o final. E assim, mestre querido, em teu nome, em nome dos amigos espirituais, que nunca nos falta, te pedimos para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Essa página, ela nos faz refletir bastante com relação à nossa coerência, né? Seguindo o modelo mental do Cristo. E o estudo de hoje, ele vai permear o tempo todo, fazendo com que a gente reflita em torno disso. Vamos começar esse estudo, a caminhada de Judas a Joana d'Arc, falando um pouco a respeito do contexto histórico, né? Falando um pouco, conhecendo a princípio um pouco sobre a figura de Judas. Vamos lá? Pode passar, por favor, o primeiro slide. Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, tem seu nome derivado da forma grega Judá, louvor. O sobrenome Iscariotes é uma provável corruptela do hebraico Queriote, ou homem de Queriote. Era natural de Queriote, ao sul da Judéia, sendo o único dos 12 apóstolos que não era galileu. Os habitantes da Judéia desprezavam o povo da Galileia como rudes colonizadores de fronteira. Essa atitude pode ter alienado Judas dos demais discípulos. Então, Judas, ele era único dos apóstolos que não era galileu, né? Ele era de Queriote, no sul da Judéia. Pode continuar, pode passar a próxima. No colégio apostólico, exercia a função de tesoureiro do grupo, administrando os donativos que recebiam. Quando foi apresentada a Jesus a bolsa minúscula por Judas Iscariotes, a bolsa que ele passou recolhendo os donativos, ele disse: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que eu possa realizar alguma coisa. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então, isso já Jesus profetizando, até porque ele naturalmente já sabia de todas as coisas. Então, Judas, que é um discípulo contestador, na unção em Betânia, na cidade de Betânia, ocasião em que João chama de ladrão. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, não para dá-los aos pobres? Ou seja, na cidade de Betânia, num jantar, Maria lava os pés de Jesus com mirra e aí perfuma toda a casa. E Judas, né, já pensando muito mais nos bens terrenos, ele pergunta por que ao invés de fazer aquilo,
não vende aquela mirra para poder dar o dinheiro para os pobres. Só que João comenta que Judas disse isso, João diz, ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ou seja, ele insinuou que Judas usava os recursos angariados, né, para beneficiar a si próprio. Mas, diante disso, como nós sabemos, como Judas sempre foi extremamente criticado, julgado, malhado, se levanta um questionamento para a nossa reflexão, que Haroldo ele levanta esse questionamento, dizendo que como nós podemos julgar Judas se nós mesmos acreditamos muito mais nos poderes humanos exteriores do que nas poderosas forças celestes que nos regem por dentro. Porque nós somos muito bons em julgar o próximo, mas é aquela mensagem de ver a trava no olho do outro e não ver o cisco, ou melhor, ver o cisco no olho do outro e não ver a trava no nosso. Até que ponto nós realmente temos o direito de julgar Judas? E no Reformador, Hermínio Corrêa de Miranda, ele comenta, que Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Então, como poderia Jesus condenar o antigo companheiro que, no momento de fraqueza e vigilância, se deixou levar por enganadoras ilusões? E, afinal de contas, se Jesus lhe perdoou e o ajudou a recuperar-se para a glória espiritual, quem somos nós, imperfeitíssimas criaturas, para arrastar na lama a figura do pobre irmão que fraquejou? Tal como diria o mestre, aquele que não tiver culpa, que atire a primeira pedra. Então, diante disso, diante da venda de Jesus aos sacerdotes por Judas, eu gostaria de fazer um questionamento, e se alguém puder e quiser contribuir, vai ser muito bom, de que maneira nós ainda vendemos o Cristo? Alguém gostaria de contribuir? Como disse seu marido, está valendo quantos milhões? Porque alguém acha aqui que não acontece por nós, muitas vezes, a venda do Cristo? Nós já paramos... Tereza Tabosa levantou a mão. Tereza levantou a mão. Na verdade, enquanto você falava sobre Judas, o fato dele ter sido julgado por João, não foi? Por João, como usurpador, para fazer uso ali daquele dinheiro em benefício próprio, eu me lembrava aqui a dificuldade, a dificuldade de
de relação, de relacionamento, né? De convivência dos doze apóstolos, né? Na verdade, a gente acha, porque como vendemos Cristo nos dias de hoje, interessante, vendemos, Não, só repetir a como pergunta, vendemos. porque a Paula perguntou e ela não, que ela entrou Aham, depois. Aí coloquei para as pessoas não, para as uhum. pessoas saberem melhor a pergunta. Aí eu estava aqui pensando exatamente, né? Às vezes a gente imagina que foram os escolhidos do Cristo, né? Teve lá todo um planejamento, né? Mas a gente já percebe naquela época, apesar de estar ali na convivência do Cristo, a dificuldade desses apóstolos de conviverem, né? De se julgar, de julgar uns aos outros, né? De achar que um é mais amado do que o outro pelo Cristo, né? Porque também teve isso, né? Então, eu vi exatamente os problemas que a gente tem hoje, né? E o fato da pergunta aqui, que foi colocada aqui, né? Como vendemos Jesus nos dias de hoje? Eu acredito, né? Eu acredito que a gente não mudou muito, não, em relação a isso, entendeu? A gente talvez mudamos a época, né? Mas os modos ainda continuam muito semelhantes, né? Nós vendemos a figura de um Cristo que não só vendemos a figura de Deus como um ser que julga, que condena, mas também nós vendemos essa figura do Cristo como algo que vai nos condenar, né? E muitas vezes é através dessa ameaça que muitas vezes se consegue alguma coisa em algumas ramificações religiosas, né? Tipo, dá mais o que tu tens, porque Jesus te dará mais. Se tu der menos, Jesus vai te dar menos. Eu acho que também é uma forma de vender o Cristo, né? E tem outras formas também que a gente normalmente costuma vender o Cristo aí, que a gente precisa analisar, né? Pensar. Muito boa a sua contribuição, é verdade, Tereza. Mais alguém acrescenta? Bom, eu queria colocar aqui, pelo meu entendimento, eu acho que o Judas ele não vendeu Jesus, ele teve um entendimento diferente, que ele acreditava que Jesus, que ele necessitava de colocar o poder dele em ação, então ele achava que seria muito demorado. Então, pelo que eu entendo, segundo a visão dele, quando Jesus fosse pego pelos judeus, quando ele fosse defrontado, ele iria ali mostrar o poder dele. Então, eu não vejo assim que ele foi aquela das moedas, aquilo ali foi uma coisa intencional. Ele queria que Jesus revelasse assim o poder dele. Então, o entendimento que ele tinha, diferente da vez dos outros apóstolos, né? Cada um tinha um entendimento de Jesus. Eu vi ali o entendimento dele, não uma coisa proposital, porque das moedas em si, mas o entendimento que ele tinha de Jesus, se colocar ali como uma pessoa revolucionária, segundo a visão assim dele, né? Eu não vejo assim que ele vendeu no sentido assim dele depois pegar aquelas moedas que deram a ele, não vi aquela coisa das moedas, não. Sim no entendimento dele em relação a Jesus, quando colocando todo o seu poder ali, acelerando o processo, né, de mudança, né? A Tereza quer falar? Eu concordo com o Sandro quando ele puxa por essa visão, porque, na verdade, Judas tinha uma visão revolucionária do Cristo. Ele imaginava que o Cristo era aquele homem que tinha vindo para fazer grandes mudanças políticas até, né? Então, ele achava que se ele usasse daquela atitude, né, ele ia fazer surgir dentro do Cristo esse revolucionário. Era isso que ele esperava, realmente. Concordo com você, Sandra, plenamente.
Sim, a ideia o Judas, ele não compactuava com aquela mansidão do Cristo. Ele não acreditava que o evangelho poderia realmente ser vivenciado daquela forma, se não houvesse forças externas, né? Mas, na realidade, como nós vamos ver mais para frente, o Judas, ele tinha a ganância do poder, né? Ele queria o poder para que ele pudesse fazer uma revolução e conseguir tirar o poderio romano, entendeu? Então, como nós vamos ver aqui, só para finalizar com relação à pergunta feita, né, de que maneira nós vendemos Jesus? Nós vendemos Jesus quando nós comercializamos usando o nome de Jesus, quando nós queremos fazer prevalecer as nossas ideias por motivos egoístas ou por nos acharmos donos da verdade, usando o nome de Jesus, né? A página, o Reformador, fala bem sobre isso, quando diz que também temos pesados débitos a resgatar. Não entregamos Jesus aos seus algozes por 30 moedas. Vezes sem conta, porém, temos crucificado sua memória, vendido seus princípios, falhado no cumprimento da moral que ele pregou. Não estamos, pois, em condições de atirar coisa alguma à nobre face de Judas, o redimido. Porque a gente sabe e vai ver também no nosso estudo que, naturalmente, Judas se redimiu, né? Então, como eu comentei inicialmente, esse é um estudo que faz a gente buscar refletir realmente como nós estamos lidando com a fé cristã que abraçamos. O quanto nós temos ainda em nós, né, parecido com o comportamento de Judas, que acreditava mais nas coisas exteriores, né, do que na força celeste interior. No imediatismo, porque nós somos imediatistas. Nós vemos muitas vezes aí no movimento espírita, inclusive, opiniões de muitos de nós que vão em direção contrária ao modelo mental do Cristo, né, como armamento, como descriminalização do aborto e tantas outras situações, porque somos ainda imediatistas e estamos muito mais preocupados com as questões terrenas, né? Então, dando continuidade, a traição de Judas traz o ensinamento da fragilidade humana que se dá pela nossa invigilância, pela inobservância da nossa realidade espiritual, da atenção maior que ainda damos às coisas do mundo e a dificuldade em estabelecer uma agenda para o espírito imortal, que é uma consequência da visão mais consciente da vida futura. O triunfo no mundo físico ainda ganha espaço de maior destaque. O triunfo no mundo físico ainda ganha espaço de maior destaque em detrimento do triunfo sobre nossas mazelas morais.
Então, num trecho do relato do personagem Judas, na narrativa de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos, ele tem um livro psicografado por Chico, Crônicas de Além Túmulo, onde ele conversa com Judas, mas um Judas já redimido. Isso foi em 1930. Então, Humberto de Campos nos faz constatar o seu aprendizado e a vivência no auto-perdão. Pode colocar, por favor. Antes da gente entrar no comentário de Humberto de Campos, nos livros, é importante a gente ressaltar essa passagem aí. Ó. Na mensagem, o discípulo ambicioso, podemos elencar algumas informações para auxiliar na compreensão da personalidade e encadeamento das ideias de Judas. Estávamos conversando sobre isso. Quando Judas, obcecado pela ambição, procurou Caifás no Sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. As paixões pelas riquezas transitórias empolgaram-lhe o espírito. E tentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita em obediência às tradições dos reis e juízes do passado, e logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra, a chefia. Ou seja, ele iria fazer a revolução através da guerra, totalmente oposto ao que Jesus pregava, e depois iria soltar Jesus, iria dizer, está aí o seu reino. Seu reinado, tome posse. O mestre ensinava a concórdia, a paciência, a tolerância, mas como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas? Assim pensava Judas. Pode passar. Agora nós vamos entrar no comentário de Humberto de Campos. Em todas as homenagens a ele prestada, isso lembrando que é a conversa de Humberto de Campos no plano espiritual com Judas. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. A absolvição da própria consciência é um auto-perdão, processo necessário para caminharmos rumo ao nosso reerguimento e libertação. Submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os verdadeiros requisitos do meu crime na Europa do século XV. Aí ele está falando que ele conseguiu se reerguer totalmente quando reencarnou como Joana d'Arc.
ali ele conseguiu a libertação na própria consciência. Ele conseguiu o auto. Tereza quer falar, Eliane. Ah, pode falar, querida. Rapidamente, eu só queria colocar que, na verdade, assim, o conhecimento ele faz com que a gente modifique os nossos pensamentos, né? Quando eu digo conhecimento, não é o intelectual propriamente dito, é o conhecimento doutrinário, eu coloco. Porque quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente consegue tirar o Cristo, né? Tirar o Cristo da cruz, aquele Cristo sofredor, né? E a gente vê um Cristo hoje totalmente iluminado, é a figura que nós espíritas temos do Cristo, né? Então, eu acredito que a mesma coisa nós, né, ou já fizemos, ou deveríamos fazer, é exatamente tirar essa ideia do Judas traidor, né? Da história, né? que ficou impregnada na figura dele, né? Tirar ele dessa... que prejudicou muito ele espiritualmente, né? Porque até hoje, né? Se a gente for ver, até hoje se queima, né? O Judas, pensando no Judas que traiu Jesus Cristo, né? nas festas de Semana Santa, né? Então, cabe a nós trabalharmos, ou já termos trabalhado isso, exatamente, tirar esse peso, porque ele em si já não carrega mais esse peso nos ombros. Júlio, quer falar? Eu queria só lembrar, né, Eliane, você mostrou ali, na fala, se não me engano, de Humberto de Campos, que o pronto ou total restabelecimento de Judas só foi ocorrer, de fato, como ele mesmo menciona, 15 séculos depois. Né? Está aqui no final. Aqui, ó, Europa, aliás, aí eu queria mostrar. Europa do século XV. 15. Né? Então, 15 séculos depois, olha quanto tempo de sofrimento e de consciência, né, culpada ele levou até que ele mesmo conseguisse a sua própria absolvição. É bastante interessante a gente atentar para isso, porque é uma lição grandiosa. Né? Uma lição grandiosa, tenho dito. Com certeza. Antes, volta aí um pouquinho, né? Está completando aí o que o Júlio falou, né? E ele voltou nas reencarnações seguintes como cristão, lutando ao lado ali dos cristãos, né? E sofreu todos os tipos de perseguições. Da doutrina de Jesus, minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, mas foram séculos de sofrimento, sofrendo todas os sofrimentos que foram infligidos aos cristãos. Né? É interessante também, Eliane, que, segundo o próprio Humberto de Campos, o próprio Cristo foi lá resgatá-lo logo após, né? Logo após a sua ressurreição, ou logo após a morte do próprio Judas, o próprio Cristo teria ido resgatá-lo. No entanto, a consciência dele não o absolveu. Né? Isso é muito interessante, esse exercício, esse aprendizado que nós precisamos fazer, porque todos nós temos as nossas consciências culpadas. Né? Então, a Joana de Ângeles fala muito sobre isso, que nós precisamos jogar fora o que ela chama de lixo mental, a consciência culpada, remorso e essas coisas, ela chama no livro Plenitude de lixo mental. Tenho dito. Bom, Oi, pode falar, querido. Não, o que me chamou a atenção para o tema
de Judas a Joana d'Arc? Bom, primeiramente, assim, por exemplo, ontem, eu tomei uma atitude assim que seria o Judas em relação aos ensinamentos de Jesus. Então, todo aquele ensinamento de Jesus, a minha atitude foi totalmente ao contrário, como se fosse um Judas. Aí depois fiquei pensando, aí depois teve o culto no lar, aí fiquei refletindo, participo, não participo. Aí eu falei assim, não, mas Jesus, ele sabe, ele não vai ser por essa atitude que ele vai deixar me amar menos ou mais, né? Vai continuar o mesmo amor. Aí que eu me animei, mas então são atitudes assim que me fez pensar, né? Então o tema me chamou a atenção justamente por isso, né? De Judas a Joana d'Arc, dessa caminhada que realmente que nós temos que ter, né? No meu caso aqui, né? Temos que ter, né? Tá bom, Helena. Interessante aí, no seu depoimento, Sandro, é que você percebeu já que você se equivocou aí de alguma forma, né? E, naturalmente, você sabe do amor de Jesus por todos nós e sabe que nós temos oportunidades de nos reabilitar, né? Então, isso realmente nos fortalece e depende muito, muito, muito também da nossa vontade de querer trilhar esse caminho, do nosso esforço, né? Judas, apesar de ter se arrependido do que fez, olha o quanto ele teve que trilhar, né? Então, todos nós temos o nosso caminho, né? Ele diz aqui, o Júlio estava comentando, né, com relação a Jesus, e eu vou falar aqui também sobre isso, Júlio. Então, após os acontecimentos, né, as ideias de Judas com relação revolucionárias, né, e Judas, após ter entregue Jesus, ele viu que, na realidade, ele foi muito ingênuo. Aquilo foi toda uma artimanha preparada pelos sacerdotes, ele caiu, feito um patinho, e quando ele se deu conta disso, que ele viu todo o sofrimento de Jesus, né? Ele caiu num remorso imenso. E ele foi devolver o dinheiro aos sacerdotes, né? E os sacerdotes, ele disse assim, pequei, entregando um sangue inocente. E os sacerdotes responderam, que temos nós com isso? O problema é teu. O desfecho dos acontecimentos é a crucificação de Jesus, enquanto Judas, tomado de remorso, deserta do mundo através do suicídio, conforme relato em Mateus, capítulo 27, versículo 5. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Na referência ao imaginário do cristianismo, o dito mau apóstolo é apontado como traidor, o amigo falso, o ambicioso, o revolucionário. Nas comemorações da Páscoa, ainda se observa o ato denominado malhação de Judas, em que seu boneco costuma ser enforcado e colocado em postes ou queimado. Seu nome figura sempre por último nas citações evangélicas, onde sempre se inclui o termo o traidor. Hoje, o antigo apóstolo retomou seu lugar entre os seguidores mais próximos do Cristo. Nas profundezas de seu coração, deve sentir-se amplamente recompensado de todas as dores que sofreu. Então, até hoje, gente, é isso que eu estou falando. Nós ainda vendemos tanto os
os ensinamentos de Cristo. Como pode Jesus, que prega o amor, a paz, o desarmamento, e ainda acontecer, agora bem menos, mas ainda acontece, essa malhação de Judas, onde coloca o boneco sendo enforcado, onde dão pauladas. Eu vi uma imagem durante o meu estudo, que eu ia até colocar para compartilhar, mas terminei esquecendo, onde crianças estão com pedaços de pau lá batendo no boneco. Crianças. O que ainda são ensinados para os nossos filhos. Isso é exemplificar o amor de Cristo? Esse ódio, essa vingança. Graças a Deus, assim, eu nunca mais vi um Judas pendurado pelos postes, né? Porque antigamente se via muito na Semana Santa. Eu percebo, né? Não acho não, eu percebo que diminuiu bastante esse costume, o que não significa que de alguma forma alguém não malhe o Judas, né? De outra forma. Mas, porque às vezes você não faz na brincadeira ali, mas você faz de outras formas, né? Porque eu me lembro que na rua do meu marido tinha muito, aqui na minha rua nunca teve muito, não. Teve uma época que teve, mas depois nunca mais vi. Mas eu me lembro que se botava o nome dos vizinhos, né? Que a gente queria, se botava não, que eu nunca botei, né? Mas era costume do pessoal botar. E todo mundo ia lá ler, né, os nomes dos vizinhos que estavam ali escritos naquele boneco, para malhar, para ver quem era que estava lá. Eu não tinha o costume nunca fiz um Judas, nunca malhei um Judas, nunca deixei meus filhos fazer. Se eles participarem de alguma forma, foi sem eu ter visto. Mas não significa que é o que eu falei, que nós não continuemos de alguma outra forma malhando o Judas, porque quando você pega qualquer pessoa para malhar ou para, né, falar dela pejorativamente, acho que no final você está malhando um Judas ali, você está, né? Então, é o costume, pode ser até que continue, mas essas brincadeiras eu não tenho mais visto, não, graças a Deus. O que significa que, de alguma forma, está diminuindo, né? Está diminuindo, sim, mas ainda acontece. Eu achei que já não acontecesse, mas nas minhas pesquisas eu vi que ainda acontece, principalmente em algumas cidades. Entendeu? Eu só não sei, Eliane, se as pessoas têm a verdadeira noção do simbolismo que está por trás desse ato, entendeu? Porque quando eu era criança, bem criança, talvez 5 anos de idade, era uma festa malhar o Judas, mas não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Não tinha a menor. Eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do que está por trás daquele simbolismo, né? Até por isso é que eu acho que está ficando fora de moda. Também por isso, eu diria. Entendido. Sim, mas mesmo não tendo noção, mas tem noção que é um ato de violência, né? Que é um ato de condenação a alguém que fez algo de muito ruim. Então, nós estamos no poder de condenar, né? Através da violência. E como ainda nós fazemos isso, né? Como ainda fazemos isso? Muitos de nós ainda acham correto, inclusive, a descriminalização da pena de morte, né? E tantas outras formas, o armamento, enfim. Alguém para falar? Por favor.
Boa noite, gente. Boa noite. Eu estava pensando assim na lição que Judas nos deu, né? Com esse amor ao Cristo que ele tinha, e ele estava pensando que estava acertando, fazendo aquilo tudo. Mas, ao mesmo tempo, com o conhecimento que nós temos hoje, tantas encarnações também que já tivemos, a necessidade do auto-perdão, porque senão a gente vai ficar nessa também. Igual Judas ficou se acusando, né? E Jesus nos trouxe já o perdão, na mesma hora ele foi lá ver Judas, né? Ali ele já disse que já estava perdoado, mas a nossa consciência realmente acusa. E quanto mais a gente tem conhecimento, mais a consciência acusa, isso é verdade. Mas a gente treinar o auto-perdão, porque com o conhecimento que nós temos, fica até mais fácil a gente perdoar o outro. Mas a gente não perdoa. E é por isso que há muitos casos aí de depressão, né? Porque a pessoa se entrega àquela culpa e acaba tendo o ato do suicídio, fazendo a mesma coisa, né? Então, a gente tem que se vigiar nesse sentido, saber que a gente já tem um certo conhecimento e nos perdoarmos também, para podermos seguir em frente, senão a gente fica um passo atrás sempre, porque a gente não quer se perdoar, não dá oportunidade a nós mesmos de prosseguir, aí fica mais difícil. E saber que Jesus é todo perdão, está sempre pronto a nos perdoar. E procurar errar menos com o conhecimento que a gente tem, né, tem que se vigiar, sim, vigiar a nossa consciência, mas saber se perdoar. Obrigada. Isso aí, Valna, o auto-perdão, mas Judas, ele conseguiu o auto-perdão através da liberdade do autoconhecimento e da reforma íntima, do trabalho no bem, de seguir o verdadeiro modelo mental do Cristo. Enquanto a gente não seguir por esse caminho verdadeiramente, a gente não vai conseguir se auto-perdoar. A gente tem que reforma íntima é sempre fazer essa busca, né? A reforma íntima é necessária em todo tempo. Exatamente. Então, dando continuidade, a providência divina corrige amando e não punindo. A mensagem Amor e Perdão, contida no livro Coração e Vida, exemplifica o que é misericórdia. O poema faz referência à passagem evangélica em que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena após o 3º dia de sua morte. E ele diz: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e quem muito amo ainda. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Olha que lindo. E Judas, no seu tormento tão grande, na sua culpa, ele sequer, a princípio, reconheceu Jesus. E numa outra passagem, redação do Momento Espírita, com base no poema Retrato de Mãe, de Maria Dolores, livro Momentos de Ouro, encontramos: Judas, o traidor, agora cego no além,
Estava solitário e profundamente triste, cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quentes de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, envolta em celestes esplendores, que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Sou um morto-vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei da dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscando um filho amado. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem és tu que me falas assim, sabendo-me traidor? És divina mulher, irradiando amor ou anjo celestial envolto em luz? No entanto, ela, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. Olha que lindo. Isso sim é realmente seguir o verdadeiro exemplo moral do Cristo. Isso sim é ser verdadeiro cristão. E não julgar, condenar, como se nós também não tivéssemos as nossas misérias, né? E mediante isso, né, o desencarne de Judas, ele já foi comentado, né, as reencarnações posteriores não ficam bem claras, não há uma passagem bem clara falando sobre as encarnações posteriores, né? Só o que ele realmente informou que foram anos, séculos, né, de suplício, de dor, no refazimento da sua consciência, na busca realmente de se tornar um verdadeiro cristão. E nesse tempo, ele foi se recuperando, ele foi crescendo, ele se tornou um espírito realmente digno, muito mais purificado. Tanto que a reencarnação como Joana d'Arc é a última aqui no plano terrestre. E aí nós vamos falar agora com relação a Joana, né? Antes Judas, agora Joana. Mas antes disso, vem a pergunta que não quer calar. Por que Deus escolheu ajudar justamente a França? Há milhares de anos, muitas outras nações surgiram e foram varridas nas tormentas da história. Deus a envia, Joana, para salvar um povo que agoniza e ao qual, entretanto, grandes destinos estão reservados. A França foi escolhida para desempenhar importante papel no planeta. Sua história o provou. Todavia, ela não poderia desempenhar o papel que lhe estava predestinado, senão sob a condição de manter-se livre, e eis que suas faltas a arrastaram a 2 passos de uma perda completa. As faltas dos líderes, né, franceses.
o nascimento do Espiritismo e diversos outros avanços indispensáveis à evolução da humanidade ocorreu na França. Por isso, esta nação, como a conhecemos, não poderia deixar de existir sob o jugo inglês. Então, agora nós vamos entrar em quem realmente foi Joana d'Arc. Alguns ainda perguntam por que uma enviada do céu utilizou a guerra para pôr em prática a vontade de Deus. Se acaso possuía aspectos que lembravam Jesus Cristo, por que não usou meios pacíficos para salvar a França? Não é? Porque Jesus, um pacifista, era contra as armas, então por que apoiou a guerra, né, através de Joana? Inclusive, a espiritualidade a orientando nesse sentido. Ora, com certeza, se assim lhe foi propício, pacificamente e com muito prazer, se lhe fosse propício, pacificamente, com muito prazer, cumpriria sua missão e poria fim à guerra. Acontece que a providência jamais trabalha desrespeitando o livre-arbítrio dos homens. As circunstâncias evolutivas das nações envolvidas não permitiram que a França fosse libertada sem batalhas entre os exércitos inimigos. Não havia condição moral na época para isso. Aí já mostra que bem depois, Mahatma Gandhi, né, no século passado, conseguiu a independência da Índia e Paquistão, ex-colônias britânicas, numa revolução popular sem armas, porque o momento e o local eram propícios. Então, aqui nos mostra que hoje já existe a condição de resolvermos tudo sem a guerra, de forma pacífica. Basta que queiramos. Mas alguns de nós, que se dizem cristãos, ainda querem o armamento, ainda terminam guerreando por motivos tão tolos, às vezes questões políticas, né? Então, a gente vê como a gente ainda está fora de realmente nos dizermos verdadeiros cristãos, dizer que seguimos o modelo mental do Cristo, mas nos achamos no direito de julgar. As primeiras reencarnações de Joana transcorreram durante o período céltico. Não, desculpe, as encarnações anteriores, durante o período céltico, no país de Armor, na Bretanha, extremo noroeste da França, território ocupado pelos bretões, vindos do oeste da Grã-Bretanha na Antiguidade. Lá é que a sua personalidade se impregnou dessa natureza peculiar, feita de ideal, de intrepidez e de mística poesia que a caracterizava no 15º século. Então, esse espírito de Joana, ela foi adquirindo aos poucos, né? Durante as suas reencarnações anteriores. Desde a infância, em Domremy,
aldeia natal de Joana, aprazia-lhe frequentar os lugares onde se celebraram os ritos druídicos. Entre seus guias invisíveis, pode-se-ia deparar com espíritos protetores das Gálias, antigas denominações das terras do Império Romano da França, os mesmos que em todas as eras prestam assistência aos filhos de Arthur e Merlin e dão aos que lutam por uma causa nobre a vontade e o amor que conduzem à vitória diante de uma causa nobre. Então, Jeanne, no idioma original, ela veio ao mundo como pastora de ovelhas analfabeta, natural do vilarejo de Domremy, hoje Domremy de La Pucelle, em homenagem a ela. Nascida por volta de outubro, para outros, em 6 de janeiro de 1412, povoado cortado pelo manso rio Mose na região de Lorena. A casa paterna, modificada no passar dos séculos, ainda é visitada por turistas. Então, ela foi uma criança, uma filha muito exemplar, muito religiosa. Ela era adorada pelo povo porque ela cuidava dos doentes, ela era muito caridosa. Então, ela ignorava todas as coisas da guerra. Era uma menina meiga, amava todos, especialmente era amada pelos pobres, pelos desgraçados, aos quais nunca deixava de socorrer e consolar. A mediunidade dela despertou quando ela tinha 13 anos. Ela começou a ouvir as vozes aos 13 anos. Uma figura angelical disse-lhe: Joana, filha de Deus, sê boa e cordata, frequenta a igreja. O catolicismo era a única religião na Europa. Põe tua confiança no Senhor. Então, ela já começou a ouvir essas vozes para ela fortalecer a sua fé, a sua confiança, a sua força em Deus. Com o passar do tempo, ela identificou os espíritos, segundo sua crença religiosa, visto que as vozes nunca lhe disseram os nomes. Afirmava que se comunicava principalmente com Santa Catarina de Alexandria, Santa Margarida de Antioquia e com o arcanjo Miguel. Mais tarde, as vozes pediram para que ela socorresse o rei da França, Carlos VII, e o reino em ruínas. Joana respondeu-lhes que não sabia montar nem guerrear. O espírito, então, jurou à assustada donzela: Filha de Deus, vai, serei teu amparo. E assim, Joana, ela foi obrigada a sair de casa até escondida dos pais. Depois ela enviou uma carta explicando tudo. Então, ela tinha somente 16 anos quando partiu. E ela iniciou a sua vida pública acompanhada de um tio, Durante Lacharte, que era um dos poucos que davam crédito ao que ela falava. Ele a conduziu ao comandante da localidade de Vorecolar, acredito que seja assim que se pronuncia, que após muita insistência da moça e das pessoas que a apoiavam, a enviou escoltada por alguns cavaleiros através do território inimigo em Chinon, onde estava o ainda não coroado Carlos VII. Em Chinon, consegue, por muito custo, uma audiência com o monarca, que vivia em meio ao prazer desregrado, rodeado por bajuladores e amantes.
Antes de lhe ser dado o comando de um destacamento, a ex-pastora recebeu rigorosos testes de vários tipos na corte de Carlos II. Esse guerreiro perfeito foi uma mulher. Portava o coração como escudo, a fé era sua espada. Bastou apenas isso para obter a vitória. 5 dias lhe bastam para desassediar Orleans. Isso nós estamos falando da Guerra dos 100 Anos. 8 anos para livrar o inimigo todo, para livrar o inimigo todo o Vale do Liger. 15 dias para conquistar a Champagne. Ao todo, 2 meses apenas para erguer a França do seu abatimento. França estava praticamente destruída, já estava abatida. Em vão se procuraria na história um feito semelhante. Os mais ilustres guerreiros podem inclinar-se diante da Pucella de 18 anos, cuja fronte e o prestígio de tais vitórias aureola. Algo significativo que diferenciava Joana de demais soldados dos embrutecidos tempos medievais. A Virgem de Orleans, em meio à carnificina da guerra, cultivava os bons sentimentos humanos, a exemplo da piedade e respeito ao inimigo vencido. Era bondosa e pacífica de natureza. Nunca trava combate com os ingleses sem previamente os convide a se afastarem. Então, ela primeiro tentou através da paz. Quando os adversários se retiram sem lutar, como 8 de maio, junto de Orleans, ou quando cedem ao embate dos franceses, ordena que os poupem. Deixa-os ir, dizia, não os matais. A mim me basta que se retirem. E, enfim, o dia derradeiro chegou, 30 de maio de 1431. Numa manhã de primavera na Normandia, região do norte, havia despertado tão triste na cidade de Rouen. Joana, aos 19 anos, mostrou-se uma mulher de espírito elevado, mesmo frente a um fim terrível na praça principal. Porque Joana, ela foi vítima de intrigas, de invejas, né? E o rei que ela colocou lá, ele ficou com medo por ela ter ela tinha ali com o povo uma união muito grande e ele ficou com medo de que ela assumisse o seu posto. Então, diante dessas artimanhas, dessas invejas, eles resolveram entregá-la para os ingleses, após tudo o que ela fez pela França. Nesse solene momento, em presença da morte que se avizinha, sua alma se desprende das sombras terrenas e antevê os esplendores eternos. Ora em voz alta, profere uma prece extensa e fervorosa. Perdoa a todos, a seus inimigos, a seus algozes. Num sublime arroubo do pensamento e do coração, reúne 2 povos, enlaça 2 reinos, França e Inglaterra. As inflexões de sua voz emocionam vivamente a multidão. De 10.000 peitos ofegantes rebentam os soluços. Os próprios juízes, tigres de feições humanas, todos choram.
está morta a Virgem de Lorena. O espaço todo se ilumina. Ela se eleva e paira acima da terra, deixando após si um rastro luminoso. Já não é um ser material, mas um puro espírito, um ser ideal de pureza e de luz. Os céus se lhe abriram até o infinito. Legiões de espíritos radiosos vêm-lhe ao encontro ou lhe formam cortejo. E o hino do triunfo, o coro celestial da boa-vinda, repercute nos espaços siderais. Salve, salve aquela que o martírio coroou. Salve, tu que pelo sacrifício conquistasse eterna glória. Então, Joana entrou no seio de Deus, mundos superiores e imateriais. Nesse foco inextinguível de energia, de inteligência e de amor, cujas vibrações animam o universo inteiro. Muito tempo permaneceu mergulhada nele. Afinal, um dia saiu de lá mais radiante e mais bela, preparada para missões de outra ordem. Ela aqui já não havia mais necessidade de reencarnar. Em 1400, porque ela, na realidade, eu não comentei isso, ela, na realidade, não podia ser simplesmente assassinada, né? Eles não queriam que ela morresse como uma heroína. Então, eles armaram para que ela fosse acusada de heresia, fosse morta como bruxa na fogueira. Né? Então, em 1456, a Igreja anulou o julgamento que condenou Joana à morte. Em 18 de 4 de 1809, ela foi beatificada. Em 16 de 5 de 1820, foi considerada Santa Joana d'Arc. Em 1922, passou a ser padroeira da França. Então, como Judas foi instrumento da prisão do Cristo, passa por outras encarnações por suplícios em razão de ser cristão. Como Joana d'Arc, torna-se grande intermediária entre dois mundos. Exposta a terríveis perseguições, é atraída pelo rei que ajudou a coroar, condenada pela Inquisição por heresia, é martirizada e queimada. Serena e liberta, esclarece. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Olha que coisa linda! É disso que fala Jesus, quando ele diz: a verdade vos libertará. É a verdade de quem nós somos. O Espírito Emmanuel discorre: espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Então, meus queridos, antes Judas, hoje, depois Joana, assim somos nós no caminho da redenção. Espíritos ainda culpados, que possamos amar mais e julgar menos,
Que possamos lembrar de olhar para dentro de nós, essa é a proposta do Cristo. Resgate, de reajuste, burilamento e ascensão. Que possamos, a cada dia, nos perguntar, ao deitarmos, se estamos realmente buscando seguir o modelo mental do Cristo. Rever as nossas atitudes. Julgamos alguém hoje? Como interagimos com o próximo? Que cristãos nós somos? No dia a dia, nós estamos acreditando nas forças celestes dentro de nós mesmos ou ainda estamos mais preocupados com as questões externas? Buscamos a paz ou buscamos o enfrentamento? Impor as nossas ideias? Que possamos refletir todos os dias sobre isso. Agradeço a todos vocês pela colaboração. E, para finalizar, vamos colocar um vídeo falando a respeito da bênção da reencarnação, questão de justiça. Obrigada a todos. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, se você errou aqui, volta pra reconstruir
Obrigada, Senhor, por esses ensinamentos de hoje. Obrigada por essa doutrina que nos dá a consciência de que tudo que erramos aqui, nós temos a oportunidade de voltar para reconstruir. Envolva-nos, que a gente, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, possamos refletir, como Santo Agostinho nos ensinou, de passar o dia limpo, ver o que erramos, para que a gente possa ter a oportunidade de amanhã, no amanhecer, refazer no melhor possível. Fica conosco, Senhor, com teu amor e com a tua luz, hoje, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Patrícia. Mais uma vez, Eliane, muito obrigada pela sua contribuição, né, por ter aceitado esse desafio, né, ter trazido para nós aí mais um exemplo, né, de um discípulo que tem tanto a nos ensinar, né? Quem somos nós para julgar? Assim como também falamos a respeito de Pedro, né? Hoje Judas trouxe mais esse ensinamento aí com a reencarnação de Joana, né? Então, que nós possamos realmente refletir mais um pouquinho sobre as nossas ações, a nossa condição de julgador, né? Que a gente põe muito o dedo da rixa. Muito obrigada aí pela sua contribuição, tá, minha irmã? Então, gente, nós chegamos ao final de mais um estudo da noite e semana que vem, né, segunda-feira, nós estaremos presencialmente lá no Damasco, com a Andréia Oliveira. Quem tiver o interesse, né, de assistir o nosso estudo, nós estaremos lá, mas manteremos o virtual também, né? Será híbrido, tá certo? E na próxima quarta-feira, nós também estaremos, mas de forma virtual, não presencial, tá bom? Nós ainda temos a oportunidade de auxiliar aí na campanha para o SAPSE, né? No próximo dia 18, serão entregues as cestas, a última cesta do ano, né? E nós temos a condição aí, a oportunidade, melhor dizendo, de ajudar a melhorar um pouquinho essa cesta. Se você ainda não contribuiu, ainda dá tempo para fazer, tá? Através da conta do Damasco, né? Nós temos o Pix através do CNPJ, que está sendo compartilhado no grupo, ou levar lá que o Edilson, né? O companheiro Edilson estará lá na quinta-feira, na parte da tarde, para aguardar aqueles companheiros que querem fazer a sua contribuição em material, né? Certo? Também no dia 19, para finalizar os nossos avisos, nós estaremos juntos, né, no show Mesquita Canta e Encanta, em prol da Escola Espírita Joana de Ângeles, né? Mais uma forma também da gente contribuir com aquelas crianças, aquele trabalho maravilhoso que Terezinha iniciou lá atrás, né? E hoje a escola continua na mão de outras pessoas, outros companheiros que abraçaram a causa após o desencarne da Terezinha, né? Que deixou esse legado aí para o movimento espírita. Então, cada um de nós tem que estar comprometido com essa causa, tá? Então, vamos participar, vamos prestigiar e contribuir com a Escola Espírita Joana de Ângeles. Nós tenhamos uma excelente noite, fiquem todos com Deus, muita paz e até segunda-feira.